Você vê que tem pessoas que ainda dizem que os indígenas não têm visão política, não são organizados. São altamente organizados e têm muita percepção do momento em que os holofotes estão virados para a Amazônia e para eles. Por quase 30 dias, indígenas de pelo menos 22 etnias das regiões do Baixo e Médio Tapajós, Xingu e Alto Rio Guamá ocuparam a sede da Secretaria de Educação do Estado do Pará, a SEDUC, em Belém, em protesto contra a Lei Estadual 10.820 de 2024. A legislação sancionada em dezembro pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a ALEPA, extinguiu artigos essenciais para o Sistema de Organização Modular de Ensino, o SOME, e uma versão voltada para as comunidades indígenas, SOMEI, prejudicando o ensino em regiões de difícil acesso, com realidade multiétnica e multilingüe. A pressão dos manifestantes surtiu efeito. Na última quarta-feira, o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, assinou um documento em conjunto com lideranças indígenas, quilombolas, ribeirinhos e o Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação Pública do Estado do Pará, o SINTEP, formalizando o compromisso com a revogação da lei. O movimento não ficou restrito à capital. Em uma articulação estratégica, indígenas e apoiadores fecharam a rodovia BR-163, no oeste do estado, em defesa da educação diferenciada. Ao longo dos dias, a mobilização ganhou força e teve apoio da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, que ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra o Estado do Pará. A ministra Carmen Lúcia, relatora do caso, chegou a dar um prazo de 5 dias para que o governador Helder Barbalho e o presidente da ALEPA, deputado Chicão, também do MDB, prestassem esclarecimentos sobre a lei. Além disso, a Defensoria Pública da União ingressou com ação civil pública contra o governo estadual, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, e a empresa Meta, denunciando propagação de fake news sobre a mobilização indígena. O movimento indígena do Pará jogou luz sobre a situação que não é de hoje, os interesses que envolvem os contratos relacionados à educação. Outro ponto polêmico envolve o atual secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, que começou a carreira como secretário de Educação aqui no estado do Amazonas, é conhecido nosso. Investigações feitas pelo jornalista Adriano Wilson, nosso convidado de hoje também, e publicadas pelo The Intercept, apontaram relações de doação de campanha, contratos com a SEDUC do Pará e entidades de empresários de educação e o secretário do Estado de Educação do Pará, o Rocieli. A mobilização indígena e a atuação de um jornalismo independente foram peças-chave no desfecho desse episódio que abre a temporada da COP30 no Brasil. Para debater o tema, a resistência que ecoa na COP30, vozes indígenas na luta por direitos, convidamos o fotojornalista, jornalista e fotodocumentarista João Paulo Guimarães, que também é ativista socioambiental e autor do livro O Caçador de Trolls. Bem-vindo, João Paulo. Obrigada por atender o nosso convite. Muito bem. Também teremos aqui o repórter, como eu havia adiantado, roteirista e apresentador de podcast chamado Carrapato, Adriano Wilson. Adriano, obrigada por estar conosco aqui na Band News Manaus. Oi, Rose. Obrigado pelo convite. Um prazer falar com vocês. Bom, a gente também vai ter a participação da Alessandra Corap, que é essa liderança indígena forte que mobilizou todas essas alterações, essa resistência no estado do Pará, que é da etnia Munduruku, já é conhecida nossa aqui também na Band News Manaus, mas ela está numa programação e daqui a pouquinho entra para fazer parte desse nosso bate-papo. Então, vou começar aqui com os meus colegas jornalistas. Acompanhei toda a movimentação pelas redes sociais, a gente estava muito melhor informado pela rede social da Alessandra, do João Paulo e do Adriano. Então, eu queria que vocês colocassem, vou começar aqui pelo João Paulo, que foi o primeiro que eu tive um contato pelo Instagram, contasse como, na sua visão, isso conseguiu ganhar força. Nem sempre os movimentos sociais conseguem romper essa barreira do silenciamento, né, da desmobilização, a atuação de uma máquina na força política na Amazônia é muito forte contra os movimentos sociais. Então, explica para a gente, na sua visão, João Paulo, que acompanhou isso desde o início, qual é o diferencial deste momento do movimento indígena aí no Pará? A gente já vinha acompanhando, boa tarde, né? Quase boa noite, né?
mas a gente já vinha acompanhando faz um tempo essa situação da educação. E antes mesmo de acontecer a ocupação, a articulação, a gente já estava sabendo, né, eu já estava por dentro do que ia acontecer. Então, já me preparando aí para os dias que vinham. Entendi. Adriano, vocês já fazem uma cobertura do movimento indígena, então vocês já vinham acompanhando de bastidores que os indígenas estavam com a intenção de fazer a ocupação da SEDUC do Pará, mas você imaginava que ia chegar nesse tipo de repercussão, que eles seriam, o movimento seria forte o suficiente para aguentar tudo e conseguir a revogação? A ideia, o projeto é substituir a educação presencial no interior do estado por educação à distância. E ele faz isso também, é uma coisa que a gente descobriu investigando esses casos, porque ele é próximo de empresas que vendem soluções tecnológicas para a educação à distância. Então, ele assina contratos milionários de 500 milhões de reais com uma empresa ligada a um homem, a um executivo, que doou para a campanha dele a deputado federal em 2020. Isso foi a reportagem que a gente publicou ontem no Intercept e que está gerando bastante repercussão, que mostra quais são os interesses por trás da atuação do secretário. De matéria, inclusive. Excelente matéria. Desculpa. Do Adriano. Desculpa também, o João Paulo. Pode falar, João Paulo, fique à vontade. Não, eu ia dizer que a repercussão da matéria é incrível, né? Porque caiu que nem uma bomba atômica aqui. A gente está no meio de uma guerra, né? A gente está numa situação de exceção de mídia e que a gente está tudo blindado, né? A gente comemora cada famoso, por exemplo, Dira Paz, Anitta, que compartilha alguma coisa, que posta alguma coisa sobre, né? Glória Pires, a Alane, que é daqui, né? Então a gente comemora isso. E aí, de repente, você tem uma matéria dessa saindo que mostra essa realidade aí, né? De esquema mesmo, né? De empresa, coisa muito, muito comum nesse meio aí político, né? Então, assim, a matéria do Adriano, ela foi uma bomba atômica mesmo. Excelente matéria também, adorei ler a matéria do Adriano. E, Adriano, esse modelo à distância, ele foi implementado no estado do Amazonas como referência. Aqui, eles se vangloriam de ter essa educação online, essa coisa do central de mídias. É muito recurso e pouca transparência em relação a esse recurso. Eu acho que nós temos de avançar para outros estados sobre esse modelo e pensando também que esse modelo foi implementado, iniciado aqui já na gestão do Rocieli. Ele é alguém avaliado como um bom gestor em função dessas experiências que ele foi tendo aqui no estado de São Paulo e no Ministério da Educação também, no governo Michel Temer. Agora, eu li um trecho da matéria do Adriano, queria ler aqui para os nossos ouvintes, você que está acompanhando a Band News nesse momento, e ouvir o comentário de vocês, porque no momento que eu li, eu lembrei da Catarina, minha amiga paraense, que quando ela se surpreende muito, é típico do paraense falar égua, né? Então, aqui esse trecho fala assim: sob o comando de Rocieli, a Secretaria de Educação do Pará comprou 1,43 milhão de kits didáticos, que incluem correção de provas com inteligência artificial, do Soma Educação, grupo ligado ao empresário Mário Gil Júnior. O negócio se deu por conta da Soma, que representa por meio do SUDU, Tecnologia Educacional, que representa os Somos no Pará. Mas aí o que me impressionou, esse trecho aqui que compara os valores e a quantidade de alunos. Olha só. Portanto, em 2 anos, a SEDUC pagou à SUDU 500 milhões para a compra de 1,43 milhão de kits de livros. 1,43 milhão de kits de livros. Para comparação, a rede estadual do Pará tem cerca de 600 mil alunos e 22 mil professores. Aí não tem como não soltar um ego, né? Assim, o que é isso? Explica para a gente o que eles vão fazer com o excedente, Adriano. É exatamente isso. É surpreendente porque esses livros, eles são livros extras, são livros além dos livros que o Estado já recebe pelo PNLD. O PNLD é um programa do governo federal que distribui livros gratuitos, né, com verba federal, para todos os estados, para todas as secretarias. Então, o Estado do Pará, como todos os estados, recebe esses livros do PNLD e, além do mais, o Rocieli ainda comprou esses livros, 500 milhões de reais em livros do programa Prepara, que é um programa que ele criou especificamente para treinar os alunos para ir bem nos exames de avaliação nacional, porque o grande projeto dele é elevar os índices de educação a qualquer custo, para apresentar isso como uma vitrine da gestão, né? Nós elevamos os índices
a despeito da qualidade da educação que é ofertada. Agora, você falou sobre educação EAD e eu queria salientar um ponto. Eu acho que ninguém é contra a educação EAD, né? Todo mundo, principalmente na pandemia, aprendeu a estudar com a ajuda da internet, com aulas online. Eu mesmo faço aulas online hoje. O que a gente questiona é a massificação disso para estudantes do ensino médio. Estudantes que às vezes não têm uma carteira, não têm condições físicas, estruturais para ter uma educação, e o secretário bota uma televisão, dá uma internet da Starlink e acha que isso é educação. No Pará, existe um programa que já tem 45 anos, que é o SOME, que leva professores presenciais para comunidades distantes. Ele funciona muito bem, tem suas limitações, mas existe, os professores estão lá. O que o secretário quer fazer, e o que ele tentou fazer com essa lei, é desarticular o SOME, para, no lugar dos professores presenciais, levar educação à distância com esses contratos milionários que a gente sabe que quem ganha não são os estudantes, são os empresários amigos dele. Perfeito, Adriano. Vou chamar o João Paulo aqui também, para nesse mesmo linha de raciocínio, também ninguém é contra o investimento alto na educação, mas é preciso ver as características da educação nesta região, né? Não é dessa maneira que eles estão colocando muitos recursos e qual é a eficiência na ponta. Semana passada mesmo houve uma reunião aqui no Amazonas, aqui em Manaus, o Encontro Estadual de Educação Indígena, e o professor Gessen Baniwa falava assim, olha, não podemos começar qualquer conversa sobre educação no Amazonas, e no Pará também, e nos outros estados da região norte, sem olhar para esse local. Ele disse, olha, você tem que olhar para o estado do Amazonas e imaginar que aqui cabe meia Europa, né? Nossas estradas são os rios, e para chegar nessas localidades precisamos de combustível. Aqui em Manaus está 7 a gasolina, diesel chega a 12, 13 reais, né, em outros locais. Então, tudo é muito caro. Aí, depois, nós vamos começar um outro passo, que é falar dessa educação multiétnica, que respeite as diferenças e dê condições para que esses estudantes possam, né, ter acesso à nossa educação, na educação tradicional. Então, tem uma série de questões que não podem ser enfiadas goela abaixo, e eu penso que esse movimento deixou bem claro isso para muita gente, não para todo mundo ainda, né, João Paulo, mas acho que muitas pessoas começaram a compreender que é diferente para os indígenas, mas está sendo ruim também para a educação dos não indígenas. Sim, sim. É interessante isso, porque você tem... você falava muito lá na ocupação. Você tem escolas indígenas onde o não indígena estuda. E você tem as escolas não indígenas onde o indígena estuda também, né? E o Adriano falou sobre o EAD, né? E é bacana lembrar também, né, Adriano, que o EAD ele é como se fosse um privilégio, né? Porque você precisa de uma estrutura para que o EAD funcione, né? Aí, nesse caso dessas aulas com Starlink, com antena e tudo mais, você não tinha nenhum tutor, porque você tem, né, o tutor no EAD e tudo mais. Nesse caso, não tinha um tutor. O que você ia ter ali é um técnico que ia ficar ali para organizar a internet, um problema que dá na televisão, né? E o estúdio ia estar aqui, e falando já um pouco sobre essa questão das etnicidades, né? Sem respeitar a língua de cada um desses povos, né? A gente conversando lá, o Tupinambá, ele tem um ramo, né, da língua, o Munduruku tem outro, o Uauau tem outro, Arapium, Borari e assim por diante, né? Então são diferentes linguagens. E aí você tem, de repente, uma televisão que está mostrando aula ali para aquelas crianças que estão acostumadas a falar a língua delas e falam muito pouco português, né? Então, olha esse choque. O que vai acontecer com essas crianças, né? Com esses adolescentes? Tem acontecido, né? Algumas pessoas que conseguem romper todos esses obstáculos, elas precisam se distanciar, muitas vezes, dos seus territórios, com uma série de complexidades nesse choque cultural também, né? Porque nem sempre são bem aceitas, né, nas nossas regiões urbanas. E a outra questão que eu acho que é interessante também, queria ouvir vocês, eu já vou chamar o Adriano, que eu sei que ele também tem questões para colocar, é sobre
esse não olhar, a gente abrir mão dessa capacidade dos indígenas, não só cultural, mas para uma série de outras questões, porque eu tenho uma amiga que é fonoaudióloga, ela trabalha para a rede municipal, rede pública municipal, e ela foi chamada, como não tinha outro profissional, ela foi chamada para ir a uma comunidade rural, aqui perto de Manaus, onde tinha uma escola indígena, porque a criança tinha dificuldade de aprendizado. Esse era o diagnóstico, eles não tinham outro profissional, mandaram a fono lá. Quando ela chegou, a criança que tinha dificuldade de aprendizado simplesmente falava 4 línguas, né? Porque a mãe tinha uma língua, o pai tinha outra língua indígena, ela aprendia com as crianças da comunidade uma terceira língua indígena e ainda tinha que falar o português, né? Para estudar na escola da rede municipal. Então, a estrutura da rede é que não está preparada para a alta capacidade dessas crianças indígenas. Né? Nós estamos abrindo mão de muito conhecimento, de muita capacidade intelectual nesta região que precisa muito se colocar num outro patamar. E aí eu chamo o Adriano para ele também cooperar aqui com os dados que ele tem da sua apuração, do seu acompanhamento aí no Pará. Perfeito, Rose. Isso que você falou ela é muito importante, porque isso é o fundamento da educação, né? A gente defende uma educação que tenha professor perto, que tenha escola, que tenha estrutura, que tenha diretor, que tenha psicólogo. Né? Isso é o melhor da educação que a gente pode oferecer nas cidades. E a gente quer que isso vá para o campo, vá para as comunidades ribeirinhas, vá para as aldeias indígenas. A gente quer professores perto, porque a gente acha que professor é quem é capaz de fornecer uma educação conhecendo as realidades do aluno, conhecendo a comunidade, estando inserido na comunidade. Esse projeto que o Rocieli e o governador Helder Barbalho estão implantando aqui no Estado, ele não é uma tentativa, ele está acontecendo. A lei ela iria dar o fundamento jurídico para intensificar esse processo, mas isso já está acontecendo. E a prova são todos os contratos que eu descobri para levar a internet para as comunidades, para levar computador, para levar notebook, para levar plataformas online, que no fundo, o que eles querem é substituir professor. Tirar o professor da sala de aula, levar ele para o estúdio, entregar um computador, uma televisão e dizer que o aluno aprendeu alguma coisa ali. Eu acabei, agora mesmo, de receber um áudio, que é um áudio de um aluno, que é um aluno do CEMEP, que é esse Centro de Mídias Paraenses, Centro de Mídia da Educação Paraense, que é esse estúdio que tem em Belém, que transmite aula, às vezes são 80 turmas na mesma aula, um professor para 80, 100 turmas. Imagina o nível de qualidade dessa educação que é oferecida aí. E esse aluno, que é atendido pelo CEMEP, ele fala, a televisão fica ligada a tarde inteira, tem a aula acontecendo, mas ninguém presta atenção, ninguém é cobrado, ninguém pode falar com o professor, a aula está acontecendo, em tese está acontecendo uma educação, ali, alguma pedagogia ali, mas não está. É só uma aula transmitida na televisão, daqui a pouco esse aluno vai ser aprovado com nota alta e para a estatística da educação do Estado é mais uma aprovação, é sucesso. Aí mas entra o IDEB. não acontece nada. Aí entra o IDEB, né, Adriano? Aí agora vamos fazer o IDEB aqui, ver a colocação do Pará. A gente esquece, nesse quadro todo, né? Esquece não, é por isso que a gente briga, né? Que o professor, ele é segurança, né? O pedagogo, ele é a segurança de que o seu filho, ele não vai ter apenas o ensino, né? A gente não vai só ensinar matemática, português, mas existe ali um trabalho que ele estudou, né? Estudou durante 4 anos, 5 anos, especialização, mestrado, para que ele leve para essa criança, né, não só o ensino, mas também a questão do caráter, né, a educação, que é isso que a gente chama, né, educação. E, de repente, você tira esse profissional de dentro de sala de aula e coloca um monitor ali para 100 turmas, né, dentro de um estúdio. O que significa isso? Significa que o governo do Estado está dizendo que ele não se importa com a base que o teu filho vai estar recebendo, né? E isso é perigosíssimo, porque a gente está formando uma sociedade, né? A educação ela está formando a sociedade, está formando os próximos políticos, os próximos advogados, doutores, mestres. E aí, o que vai acontecer com essas pessoas que não têm acesso a isso? Não é verdade?
Você que está ouvindo a Band News Difusora agora aqui, dando essa carona para a gente no seu carro, acompanhando pelo YouTube também, isso vai ficar gravado no YouTube da Band News Difusora. Vocês ouviram aqui o Adriano, o João Paulo descortinando, mostrando como é que se dá a farsa da educação, e não é só no estado do Pará. E não é só para os indígenas, né? Toda essa movimentação dos indígenas no estado do Pará é para que eles comecem a fazer um diálogo sobre educação indígena. Ainda não começaram um diálogo sobre educação indígena. Eles estão tratando da educação que é colocada para todos. Ano passado, o Isa Mura, ela é do município de Beruri, professora indígena, também aqui no Amazonas, tentando ser atendida na SEDUC. Eles estavam tentando formar um grupo de trabalho para serem ouvidos na SEDUC aqui. E ela fez uma pergunta durante uma entrevista. O governador Wilson Lima, ele sabe que estão passando os alunos sem sequer eles terem aula. Estão dando nota, atribuindo nota, e os meninos não estão tendo nem aula. Assim, então, é o modelo que está estabelecido, e não é só para os indígenas. É comum, eu já tive vários contatos, aliás, com as crianças da periferia. Você vê meninos de 12, 13 anos, 15 anos. Você pede para ele escrever o nome, é a coisa mais triste. O garoto escreveu A-E-I-O-U. Sabe, assim, é um descaso muito grande. O Adriano e o João Paulo estão colocando aqui a letra do que eles estão acompanhando no estado do Pará, mas isso se reproduz em toda a Amazônia, como se reproduz também uma farsa, né? Uma narrativa falsa. E é por isso que você, que gasta horrores, né, em escola particular, paga para o seu filho ter aula em escola particular, porque você sabe que a educação pública, que deveria ser para todos, né, deveria ser universal e de qualidade, ela não vai garantir um futuro intelectual, um futuro que dê outras perspectivas para o seu filho, né? Porque as pessoas fazem esse sacrifício da escola particular, que é um sacrifício mesmo, né? Agora, eu queria ouvir o João Paulo sobre os dias da cobertura. A gente viu várias imagens no Instagram da própria Alessandra também, que num primeiro momento foi violento. Essa reação à ocupação, à ocupação dos indígenas na SEDUC, mas, na verdade, eles reagiram com violência a uma tentativa de diálogo. Queria que você contasse para a gente, João Paulo, o que você testemunhou desde o momento daquela invasão, eu lembro da grade, né? Estava escrito "pare", os indígenas empurrando e entrando ali, e depois 1.500 policiais para combater 40 indígenas com seus cânticos, com as suas pinturas, com as suas danças. Queria que você contasse para a gente. É muito legal você ter falado sobre isso, eles foram lá, arrebentaram a grade, né? Nos vídeos que não viralizaram, você vê várias vezes o Dadá, você vê o Poró Borari, o Dadá Borari, né, que são irmãos, e eles estão pedindo para que abra o portão para que eles possam entrar. Eles querem entrar, né? Eles querem ali adentrar a SEDUC, né? Eles não abrem, eles dizem, não, ninguém vai abrir aqui, não, proibiram eles de entrar. Eles falam assim, não, nós vamos entrar, né? Essa ocupação ela tem um cunho político, ela tem um cunho de protesto, então nós temos que entrar, a gente precisa entrar porque naquele momento ali, tudo que estava acontecendo eles não conseguiam mais permitir que acontecesse. Você teve no final do ano passado, em 2024, uma violência muito, muito grande contra os professores, né? Tiro de bala de borracha, granada de gás lacrimogênio, agressões, professor sendo arrastado, sangrando ali em frente à Lepa. Então, isso assusta, porque isso remete para uma época muito escura da nossa história, né? E eles entram na SEDUC e no momento que eles entram, você não tem policiamento. E eles entram e se instalam, né? E de repente começam as histórias de fake news, falando que eles estão depredando e tudo mais, e aí entra o Ministério Público Federal para mostrar, não, ninguém está depredando nada, né? E aí o Helder vem e diz, não, porque eles estão depredando, quebrando o prédio, tudo mais. E o Helder sabe que isso não está acontecendo, mas ele faz isso de propósito, por quê? Porque ele tem a televisão à disposição dele ali, né? A repórter entrevistando ele, não faz nenhuma pergunta constrangedora, uma pergunta que precisa ser feita por um jornalista profissional, né? E os dias foram tensos, porque no início eles foram muito assediados, spray de pimenta dentro dos banheiros para dificultar o uso dos banheiros, né? Quem já tomou um spray de pimenta próximo do rosto sabe que é muito forte, fica no ar, né? Ele vai embora com o ar. Isso é tortura, né, João Paulo? Que isso? Sim, spray de pimenta no banheiro onde os indígenas estavam.
Sim, sim. O local onde eles tomavam banho, eles foram. As indígenas foram iluminadas de noite, de madrugada, quando elas iam tomar banho, a polícia militar que estava lá dentro, enfim, não sei. Mas iluminando elas com aquelas lanternas que têm um grande alcance, né? Para constranger, para assediar, né? É assédio de cunho sexual isso, né? Você está tomando banho e tem alguém te iluminando ali, né? Então, depois que houve a reunião com o Rocieli Soares e com o procurador do Estado, o Ricardo Cefé, aí eles pediram para que fosse tirada a polícia militar, e aí eles tiraram. E tudo se manteve na santa paz ali, né? Os indígenas cuidando do prédio, eles se revezavam para limpar o prédio, né? Então, uma ocupação legítima, né? Acontecendo de forma legítima, em que eles estavam cuidando do patrimônio ali. E mesmo assim, as fake news o tempo todo, né? Teve muito uso de robô. Isso é uma outra violência, muito uso de robô, de bot nas postagens, nos compartilhamentos, né? E a gente foi desmascarando isso, porque, mais uma vez, vivendo uma situação de exceção, né? Tá dando um probleminha aí. Os meninos estão tentando fazer a conexão com a Alessandra Corap, eu acho que vazou um pouquinho o áudio, mas eles vão já ajustar. Legal. Eu peço que você continue aí a descrição, porque isso é muito rico, é muito importante que todo mundo entenda que essas mobilizações, elas não são situações fáceis, né? Elas são altamente humilhantes, muitas vezes mediante tortura, porque tudo que você está descrevendo, que os indígenas foram submetidos, isso precisa ir além. Eu espero que o Ministério Público Federal, aliás, eu tenho certeza, porque o Ministério Público Federal do Pará é muito atuante nesse sentido, tome providências, porque não pode um movimento social tão legítimo ser tratado dessa maneira, né? Dessa maneira, a Alessandra falou que foi cortado luz, cortado água, né? Para eles, onde eles estavam. Sim, sim. Tudo isso foi uma situação de cárcere. O maior absurdo de tudo foi a imprensa ser proibida de cobrir dentro, né? Porque estava tudo acontecendo dentro. A gente queria ter acesso, queria entrevistar, né? Além de fotojornalista, eu sou jornalista, então ter o acesso às pessoas, poder ouvir a história deles, né? De onde eles vêm, e isso a gente foi proibido, não podia entrar. Então, o governo do Estado não sabia explicar por que não podia entrar. Não, essa situação é uma situação diferente. Mas que situação diferente? Não estou entendendo. Porque a gente tem um movimento pacífico e a imprensa quer acesso. Não, mas não pode entrar, né? Então, a gente meio que foi levando, esperando, vamos esperar o que vai acontecer, né? Quais os outros absurdos. Para os indígenas, eu tenho um respeito enorme. Eu já trabalho há muito tempo com matérias dentro de aldeias, com indígenas, né? Conheço muito bem essas pessoas e eu posso te dizer uma coisa, assim, foi humilhante para eles, foi humilhante eles terem que ser recebidos por um grupamento de 2.000 PMs, sabe, cavalaria, e você sabe que isso é midiático, né? Que isso é uma forma de criminalização. Então, por que criminalizar os indígenas, principalmente no ano que a gente está vivendo de COP, né? Então, foi humilhante, foi horrível. Eles chegaram no Palácio dos Despachos escoltados por um exército, sabe? Era invasão à Normandia de novo, era o dia D. E todos eles pacíficos, inteligentíssimos, articulados, sabe? Mestres, doutores, PhDs que você tem dentro do movimento, sabe? Pessoas incrivelmente inteligentes. E a forma como o governo do Estado tratou essas pessoas isso é uma violação de direito que precisa ser investigada. Concordo, é cruel, é covarde e, na verdade, demonstra muito medo, né? Muito medo do que os indígenas poderiam mostrar. A gente está tendo alguns indícios por que tanto medo. Agora, Adriano, João Paulo, a gente tem um momento muito especial. Finalmente, a gente conseguiu a conexão aqui com a Alessandra. Ela vai entrar aqui com a gente ao vivo e eu queria chamar vocês dois. Quem está acompanhando a gente também, por favor, queria que a gente desse um pouquinho de palmas perto do microfone, porque essa mulher merece muito. Bem-vinda, Alessandra. Seja muito bem-vinda aqui ao Exclusivo. Obrigada por estar conosco, Alessandra. Conte pra gente, Alessandra, qual é hoje o seu sentimento, parabéns, antes de tudo, por toda essa resistência, e qual é o seu sentimento diante dessa vitória e de outras lutas ainda a travar em relação ao que vocês reivindicam de uma melhoria na educação indígena no Pará?
querendo, querendo entender muito mais, porque foi uma reivindicação nossa do movimento. Desde o início a gente pegou muita porrada, assim, porrada no sentido de tentar nos apagar, de tentar nos esconder. A própria mídia não mostrava a gente. A mídia, que vinha, filmava, mas mostrava do outro lado do governo. E aí nós saímos da nossa casa com aquele sentido de dizer: a gente vai lutar pela revogação, mas primeiro pelos direitos dos povos indígenas. E quando nós chegamos aqui na SEDUC, quando os professores chegaram, falaram com a gente qual era o perigo para eles também, não só para eles, mas também para as comunidades tradicionais quilombolas, a gente observou que a gente não precisava só lutar pelos indígenas, a gente precisava lutar também pelo estado do Pará. O estado do Pará tem muitos professores e muitas vezes são desrespeitados, não são valorizados os trabalhos nos municípios, nos estados. Então, foi o momento de dizer: só vamos sair se nós revogar, o governador tem que revogar e sair no Diário Oficial. Até então, nos primeiros dias, as primeiras semanas, os dias que dos policiais, cheio de pimenta nos banheiros, desligar energia, desligar água, um monte de policial, ninguém querendo deixar nós entrar com comida, nem beber água, nem com água. E a gente sempre pedindo socorro, dizendo assim: a gente precisa. E as pessoas pegavam, mesmo assim, com o muro, que ele não é fechado, é grade, e passava comida, então, a roupa pra gente, então a água do outro lado, e os guerreiros iam pegar. E a gente veio com a proposta de passar só 3 dias ou 4 dias e ir embora. Não, vai resolver rápido, porque vai ser manifestação pacífica. Então, o que aconteceu, o sentimento da gente, que a gente foi entender, que servia mesmo para a mídia, para mostrar para gringo internacional, para internacional, e aí dizer assim: não, os indígenas estão com o governador, os indígenas estão lá tendo o governador do lado dele. Mas não era bem assim, porque nós nunca fomos consultados de fato, nós nunca fomos ouvidos se aquele crédito de carbono ou aquela lei que foi criado, aprovado na Alepa, ia violar nossos direitos. E a gente veio do nosso território até aqui dizer que sim, ia violar esse direito, não só a educação, mas também crédito de carbono, também mineração na nossa terra. Então, tudo isso viola nossos direitos, viola nossa vida. E aí, o que acontece? Todo isso, essa semana que a gente passou, o mês que a gente passou, a gente refletiu muito. E as penas sempre fomos usados pelo governo, para a mídia, dizer que está tudo bem. E a população estava sempre chorando, pedindo socorro, dizendo: vocês que estão nos salvando, vocês são a força, vocês são a resistência. Todo o tempo. Nós estamos ouvindo, você que ouve a Band News Difusora, essa voz que você está ouvindo agora é da Alessandra Corap, uma liderança indígena Muturuku do estado do Pará, que fez uma mobilização que obrigou o governador do estado do Pará, o Helder Barbalho, certamente um dos políticos mais fortes, influentes da região norte, a alterar uma lei, a refazer seu discurso, a engolir as exigências dos indígenas. Aqui com a gente hoje também, na Band News, estão os jornalistas Adriano Wixon, ele está falando de São Paulo, pelo que eu entendi com a gente, e o João Paulo, que está em Belém, e toda essa conexão para que a gente entenda o que aconteceu lá no estado do Pará, entenda que basta que as pessoas queiram, se mobilizem, tenham compreensão de quais são os seus direitos, como aconteceu nessa situação,
para que nós aqui também tenhamos acesso ao direito. Acho que esse é uma grande referência, um grande exemplo que o movimento indígena do Pará e a Alessandra estão dando para todos nós. A conexão da Alessandra tá normal com a gente? Vão me avisando. Então, eu vou colocar aqui, Adriano. Caiu alguém, não sei quem foi. Ok, as meninas vão me informando, Adriano e João Paulo. Eu tenho uma pergunta aqui de uma colega nossa, jornalista, vocês devem conhecer, a Catarina Barbosa. Ela mandou para participar aqui da nossa entrevista. E a pergunta é para a Alessandra. Ela não está conectada agora, mas a gente já recoloca ela de novo. Como é viver ininterruptamente a resistência? Sabemos que a luta dos povos indígenas não se encerra com essa questão, que pode, sim, ser chamada de vitória, até porque o Rocieli continua secretário. Então, não se encerra porque o Rocieli continua e é com eles que eles terão de fazer o diálogo sobre educação indígena. Os indígenas não querem isso, né? E como é que é essa luta sem descanso? A pergunta da Catarina Barbosa. E eu devo dizer, a Alessandra está com a gente de novo? Está ouvindo, Alessandra, da gente? Acho que eu não sei se ela está ouvindo a gente, está com retorno, não estou ouvindo aqui, mas também está chovendo onde a Alessandra está. Acho que é por isso que a internet e a telefonia não estão nos favorecendo. Mas nós temos também a audiência do jornalista Fabiano Maisonave, da AP, que manda aqui um abraço para a Alessandra. Não sei se ela está ouvindo a gente. Adriano, eu queria que você falasse também, você fez várias lives lá vídeos na sua rede social, essa alternativa para os jornalistas, outras formas de fazer jornalismo diante de tanta censura que na região norte é imposta por esse poder político e econômico e muitas vezes faz com que questões muito importantes não saiam na mídia de jeito nenhum. É verdade, isso era uma coisa que... Bom, eu trabalho em São Paulo já há muito tempo e eu não tenho tanto contato assim com a imprensa do Pará, mas aí desde que eu entrei nessa cobertura, eu comecei a falar com colegas, né, lá de Belém, e muitos me relatam a situação, né, o completo aparelhamento dos veículos de imprensa pelo governo do Estado, o que impede que notícias críticas, notícias mais sensíveis sobre as ações do governo sejam publicadas. E o que eu senti, quando eu comecei a publicar esses vídeos, eu senti uma repercussão muito grande, muita gente vindo me chamar, fazendo denúncias que, obviamente, precisam ser apuradas, mas eu senti isso de que a informação não está circulando no Pará como deveria. E, para mim, o que mais me chamou a atenção foi a publicação dessa lei, a aprovação dessa lei no final do ano passado, foi feita a toque de caixa, sem diálogo, sem debate na Assembleia Legislativa, e era uma lei muito, muito cruel, muito violenta em relação à educação, né? Para vocês terem uma ideia, esse programa que leva professores para o interior, para as comunidades mais distantes, funciona há muito tempo, e os professores eles fazem muito mais do que deveriam para poder educar esses alunos. Vocês sabem que a Amazônia tem uma dificuldade grande de locomoção, então eles têm que pegar, às vezes, 2, 3 barcos para ficar 45 dias nas comunidades dando aula, tem que levar, às vezes, a própria comida, levar, às vezes, material didático para os alunos, que nem isso tem, às vezes, as aulas funcionam em escolas cedidas do município, às vezes em igrejas, às vezes num galpão que tem na comunidade. Então, esse programa existe já há muito tempo e, por todas essas dificuldades, o governo paga um adicional sobre a remuneração do professor, que é um adicional justamente para ele arcar com esses custos que o governo não reembolsa, né? Esse adicional, com essa lei, foi simplesmente cortado. O governo acabou com essa gratificação, estabeleceu uma categoria, uma tabela, com uma nova gratificação, que ninguém sabia como seria, ela seria aprovada mais tarde via decreto do governador. Então, isso causou, obviamente, uma revolta em todos esses professores, né? Como é que uma lei que faz uma mudança tão drástica assim nesse sistema é aprovada sem diálogo, sem debate? Então, por isso, os professores desse programa, que é o SOME, junto com os professores do ensino regular, junto com os indígenas, fizeram toda essa mobilização que, ao final, foi vencedora. E uma notícia agora, que eu acabei de receber, é que uma deputada aqui de São Paulo, do PSOL, a deputada Luciane Cavalcante, entrou com uma representação no Ministério Público Federal e no TCU, pedindo para esses órgãos investigarem os contratos assinados entre a SEDUC e empresas de educação para compra de material didático, de plataformas digitais,
porque, segundo as reportagens que a gente publicou, esses contratos têm sérios indícios de irregularidades que precisam ser apuradas pelos órgãos competentes. Uma notícia de agora que eu acabei de receber e eu passo para vocês aqui em primeira mão. Então, Adriano, colocando essa informação aqui na Band News Manaus, uma representação contra o Estado do Pará, contra a Secretaria em função desses contratos, que a matéria dele fez essa importante denúncia no The Intercept. Veja, que interessante que é um parlamentar de fora do Estado do Pará, como acontece com muita frequência aqui no Estado do Amazonas, né? Algumas denúncias, por exemplo, relacionadas à pedofilia no interior do Estado, de políticos, foram denúncias da deputada Érica Cocai. No período da falta de oxigênio, quando houve uma oferta da Embaixada Americana para que houvesse aeronaves que resolvessem o problema do oxigênio aqui em Manaus, a parlamentar que fez questionamentos foi a Conceição, eu esqueci o sobrenome, mas é a deputada Conceição do Acre, do PT do Acre. A bancada do Amazonas ainda tinha representante da esquerda, não fez de imediato, assim, né? Isso é outro dado interessante, o quanto esse poder político e poder econômico, eles maltratam a população, tiram qualquer possibilidade de transparência, de diálogo, de discussão. E é burro também, né? É burro, porque a censura, uma hora, ela rompe com revés, né? Com revés. É o ano da COP, é a vitrine, ele não seguraria tantas coisas e já começou mal, né? Já começou bem mal para a imagem do Estado do Pará. Olha, a gente está se aproximando aqui do tempo que a gente tem disponível na grade da Band News, ao vivo, na Band News Manaus. Eu vou ter que repassar o sinal aqui para a gente, para o Alex Ferreira, para a Thaís Gama, que vão dar continuidade e passar o bastão para o Reinaldo Azevedo, mas a gente vai terminar aqui com tranquilidade, ouvindo as considerações finais dos nossos jornalistas, convidados, bravos jornalistas, resistiram, informaram muito bem a gente por suas redes sociais, por suas conexões também com a mídia nacional, alternativa, do que está acontecendo no Estado do Pará, que é importante que todos nós saibamos. Então, vou passar o sinal para a Thaís, para o Alex, e nós vamos continuar aqui no YouTube para encerrar com tranquilidade esse programa. João Paulo, nessa perspectiva aí da mídia, eu queria que você falasse de como você vê essas possibilidades dos movimentos sociais, não só do movimento indígena, no que está acontecendo para a COP. É um caminho para a COP. A COP será só em novembro, então nós temos um bom tempo aí para debater muitas outras questões, aproveitando esse holofote. Então, eu queria que você colocasse aí quais são as suas perspectivas. A COP começou, né? Já começou. Eu acredito que esse foi o pontapé inicial para a COP. A gente está com o presidente Lula aqui hoje, né? Acredito que ele fica até amanhã, e ele está sabendo de tudo isso, né? Nós temos a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, que esteve aqui. Antes dela, o Wilton Tuxá, né? Que era o representante dela, ela estava recém-operada. Então, meio que a COP ela já está acontecendo, né? Os povos indígenas deram o pontapé inicial e colocando em pauta uma das coisas mais importantes e que é afetada pelo racismo ambiental, né? Que eu acho que é um tema que a gente vai discutir muito daqui para frente, esse racismo ambiental que impacta diretamente a educação, essas políticas, né, sociais que são necessárias dentro desses territórios que, como você mesma falou, são distâncias impressionantes, né? E precisam ser vistos de uma outra forma, né? A gente não pode olhar para as coisas com o nosso olhar privilegiado, a gente precisa entender como é que é o Brasil, né? Então, esse ano você tem 4,7 bilhões do governo federal para o governo do estado para trabalhar, para fazer essa COP, né? Só na parte urbana, fora o dinheiro que está sendo investido em outras partes, né? E as pessoas, elas não são bobas, as pessoas já sabem, né, como procurar as coisas. Se elas não sabem, tem um Adriano para procurar para nós e mostrar para nós e até ensinar a gente a como procurar. E eu quero fazer um agradecimento especial para a Band News, que vocês foram assim um divisor de água, sabia? Eu não sei se vocês sabem a importância que vocês tiveram nesse processo, mas no momento em que vocês fazem um programa mostrando tudo que estava acontecendo aqui, a gente falou assim, conseguimos. Nossos irmãos de Manaus, eles ouviram o nosso chamado e agora a gente vai furar essa bolha. Então, muito obrigado, viu? E obrigado pelo convite.
Imagina, a gente que agradece tudo. Se eu pudesse, estaria aí como repórter. Tenho certeza que o Adriano também. A gente estaria aproveitando essa cobertura, não no sentido que a gente fique feliz que haja tantos entraves para os indígenas, mas a gente fica feliz quando esses entraves são quebrados, né? São fortalecidos. Eu vi as imagens da Alessandra, as fotos que você publicava também, outros jornalistas. Ela sempre com um sorriso. Me impressiona muito assim, a resistência da Alessandra. Eu vi um monte de gente brincando num pula-pula. Eu disse, nossa, quem são essas crianças? Quando eu abri a foto, era a Alessandra, com um sorrisão, né? Então, acho que instiga a gente, é uma referência e é importante compartilhar essa informação. Não é muito diferente aqui, João Paulo. Você deve saber, o Adriano também. São características parecidas da Amazônia, mas eu penso que, em rede, algumas resistências a gente vai rompendo, e é nosso dever mesmo. Eu fiquei surpresa de ter chegado em vocês, porque a gente circula o nosso material aqui, mas que bom que chegou e que outras pessoas de outros locais também ouviram essa informação que a gente trouxe a partir da cobertura que vocês fizeram, claro. Agora, a gente vai caminhar para o encerramento. Eu queria só que vocês compartilhassem com a gente um pouquinho do perfil de vocês, onde a gente encontra vocês, né, e fizessem as suas considerações finais. Eu vou começar aqui pelo Adriano Wilson, resumir um pouquinho onde a gente encontra o seu trabalho, Adriano, como é que a gente segue, e na sequência a gente ouve o João Paulo. Certo, eu queria só comentar que eu acho muito importante e muito bonito que a gente crie essa, a gente pode chamar de solidariedade amazônica, né? Porque a gente somos estados vizinhos que às vezes tem essa brincadeira de rivalidade entre Pará e Amazonas, e na verdade é uma bobagem, né? A gente tem muito mais semelhanças do que diferenças. Vivemos realidades semelhantes, temos desafios semelhantes. Inclusive, nesse caso da cobertura que eu estou fazendo de educação, eu não estou em Belém, eu estou em São Paulo, então as minhas ferramentas são um pouco mais limitadas, né? Não estou em contato direto com as pessoas, mas eu estou buscando fazer o que eu sei fazer, que eu sempre fiz aqui a minha carreira toda, que é fuçar, investigar, levantar documento, ler o diário oficial e descobrir coisas que os poderosos prefeririam deixar escondidas, né? E essas realidades são muito semelhantes, tanto que um dos caminhos que eu vou seguir é entender que tipo de política o secretário de Educação do Pará está fazendo no Pará, que ele já fez no Amazonas, como é que isso foi. Eu sei que muitos empresários que estão atendendo a Secretaria no Pará também atenderam a Secretaria do Amazonas, então esses contatos precisam ser investigados e deslindados, né? E Adriano, as investigações... Desculpa te interromper, que enquanto eu li a tua matéria, agora você falando, eu lembrei de novo, em 2010, acho que 2010, se eu não me engano, eu trabalhava no jornal A Crítica, e eu lembro que eu fiz uma matéria, ou eu li uma matéria, já não lembro mais, mas eu lembro dessa matéria que o meu editor passou para a gente, que havia contratos da merenda escolar indígena, era merenda escolar, né? E aí a possibilidade é que se comprassem de cooperativas de agricultores locais, né? O óbvio, para tentar fomentar e ajudar também esses agricultores locais. E a matéria mostrava que havia um contrato com cooperativas, mas lá do estado do Rocieli, que era no sul, nem sei qual é o estado dele. Eu lembro esse material do A Crítica, depois eu vou buscar se ainda tem publicado. Compartilho com vocês também. Mas, assim, a gente vai vendo algum modus operandi. Não necessariamente a gente está dizendo que ele é de corrupção. Isso precisa ser investigado, porque são valores vultosos, né? Ou é muita ineficiência, ou algo precisa ser explicado. Né? Assim, porque algumas coisas não batem, né, com a realidade do Estado, com a necessidade desses estados por onde se passou. Mas, quando você vai falando, assim, a gente vai lembrando de alguns modelos que saíam assim também de vez em quando, não saía sempre, né, essas questões, assim, quando se quebrava uma brecha e o assunto a gente conseguia dar vazão. Mas é isso, Perfeito. Desculpa te interromper, é que veio essa memória aqui. Claro, é isso. Essas investigações, elas exigem, primeiro, uma imprensa livre, né, que possa ter liberdade para publicar essas informações quando elas forem encontradas, mas antes disso é preciso ter tempo, é preciso ter dinheiro, é preciso ter, né, ferramentas para chegar nessas informações que elas não são dadas, né? Você precisa entrevistar muita gente, precisa levantar muito documento, precisa confrontar versões, enfim, chegar na informação. Por exemplo, essa matéria que a gente publicou no Intercept, eu e o Alan Bordalo, que é o meu colega lá de Belém, a gente está uma semana tentando levantar as informações, confrontando fontes, né, investigando. Isso leva tempo, isso custa dinheiro, e nem sempre a gente tem veículos de imprensa que estão dispostos a comprar essa briga, né? Eu publico nas minhas redes sociais,
principalmente no Instagram e no TikTok. E eu agradeço o espaço, agradeço o convite para falar sobre esses assuntos que eu acho que são muito relevantes. Obrigada, volte sempre. E agora a gente vai passar a bola aqui para o João Paulo, para ele dizer para a gente também como é que a gente encontra o João Paulo, para ter acesso a todas essas informações que ele compartilha nas redes sociais e nos locais que ele trabalha. Gente, eu agradeço de novo. E querendo conhecer meu trabalho, é só você entrar no Instagram e tá lá, João Paulo Fotografia. Quando eu fiz o meu Instagram, eu era só fotógrafo, né? Eu não era jornalista. Então, aí eu botei, deixa eu ver, como é que eu posso ser original, criativo, né? João Paulo Fotografia, faz sentido, né? Então é isso. Você vai lá e se quiser conhecer um pouquinho da minha estrada, você compra o meu livro, por favor, O Caçador de Trolls, pela editora Hortelã. E aí você vai no meu Instagram e me pergunta, onde é que está o linkzinho aqui? Que você vai estar ajudando também o Padre Júlio Lancelotti e o trabalho dele com a população de rua lá de São Paulo, que parte da renda vai para ele. É isso, brigadão. Excelente. Eu estava aqui em dúvida se o João Paulo era paraense, mas agora, depois que ele falou o linkzinho, ele falou o diminutivo, eu tirei a minha dúvida. Esse sotaque é inconfundível. Gente, para encerrar, antes de encerrar, eu vou colocar aqui a nota da SEDUC do Pará sobre todas essas questões que nós tratamos no programa de hoje. A Secretaria de Estado de Educação do Pará esclarece que a contratação da SUDU foi resultado de procedimento que seguiu a legislação vigente por meio da Consulta Pública 01/2023, publicada no dia 31 de janeiro de 2023, no Diário Oficial. Importante, abre aspas aqui, importante ressaltar que a aquisição do material didático específico é um dos fatores presentes nos estados com os melhores indicadores educacionais. No caso da Rede Estadual do Pará, a estratégia foi crucial para preencher lacunas de aprendizagem, apoiar docentes e melhorar indicadores educacionais. A SEDUC do Pará ressaltou que o Estado saiu da 26ª posição para o 6º lugar na etapa do ensino médio, no IDEB, e que isso representou um crescimento na história do próprio indicador. Por fim, esclareceu que todas as doações recebidas pelo secretário Rocieli durante a campanha de 2022 foram registradas e declaradas à Justiça Eleitoral de forma transparente, em total conformidade com a legislação vigente, tendo a prestação de contas aprovadas. Rocieli Soares atua como presidente do LIDE Educação de forma voluntária, sem receber qualquer tipo de honorário, a nota enviada pela SEDUC do Pará à Band News Manaus. Bom, é isso. Mais uma vez, está difícil terminar. Gostei muito da conversa. Já adianto um convite para próximos programas. Tem muita coisa para tratar nesse ano de COP. E é isso, gente. Olha, obrigada. Esse programa vai ficar na sua íntegra no YouTube da Band News Difusora. E até a próxima.